Meus amigos, estamos começando mais uma entrevista aqui pela Rádio TV ADM. E hoje uma data importante, 16 de julho, é a data que se comemora o Dia do Comerciante. E nós estamos recebendo aqui uma figura importante, um comerciante histórico, muito conhecido em toda a região aqui de Teixeira de Freitas e toda a região, que é o sócio proprietário da construtora Zé Carlos, o meu amigo Zé Carlos. Um prazer receber você aqui, falar um pouquinho sobre esse dia, sobre os desafios do comércio de Teixeira de Freitas. O Zé Carlos também, ele ocupa a função de atual presidente da CDL de Teixeira de Freitas. Zé Carlos, boa tarde, um prazer receber você. Boa tarde, é um orgulho poder estar aqui numa TV com a expressividade, né, que vocês sempre têm demonstrado. Para mim é um orgulho falar, né, dessa profissão em ser comerciante. Hoje nós estamos comemorando mais uma data, mas antes de falarmos do comércio, eu tenho que agradecer e reconhecer o trabalho que os comerciantes exerceram, né, nesse período da pandemia. Então, antes de falar sobre o comércio, eu tenho que deixar claro, né, para toda a sociedade que estão nos assistindo, é que a primeira preocupação nossa quando surgiu a pandemia foi a vida. Então, Teixeira de Freitas foi a cidade que primeiro se reuniu, sem a participação até de instituições públicas, foi o setor privado, e nós fechamos as portas pela única vez no início da pandemia. Então nós fechamos 10 dias, onde se juntou os dois lados, a classe empresarial e os servidores, os prestadores de serviço, né, com o sindicato dos comerciários. Então foi um acerto tão grande, né, e tivemos aí 10 dias para refletirmos, para cuidarmos das nossas empresas. Então eu tenho que deixar claro hoje, por estarmos comemorando, né, em reconhecer que todo o comércio de Teixeira de Freitas foi solidário, né, se adaptaram às normas, às exigências, e nós saímos primeiro, né? Então foi aonde instalamos pias nas entradas das lojas, o uso do álcool gel, né, o uso da máscara e o distanciamento. Então eu tenho que, nesse dia tão oportuno, eu tenho que agradecer todo o comércio, né, geral, que foi uma decisão acertada. E falar de comércio, todo mundo sabe da nobreza que é ser comerciante, né? Ser comerciante é uma das profissões mais antigas. Isso surgiu por uma necessidade natural. Você vê que hoje a gente percebe em Teixeira de Freitas o crescimento dos bairros. Quando se cria lá um ponto de uma atividade de negócio, normalmente é em cima de um serviço social, né? Você vê que quando nasce uma padaria, qual é o primeiro ponto que se estuda, né? É que precisa ali servir aquela comunidade que está ali naquela região. Então o comércio, ele tem suas prerrogativas. Então as pessoas acham que montar negócio é só com a visão de lucro. E eu, particularmente, a gente tem discutido muito isso, e eu sempre recomendo aos meus colegas, olha, se você colocar como objetivo o seu negócio, o lucro, você, por certo, não vai se dar bem. Qual é a primeira prerrogativa? É você ter conhecimento do que você está propondo. Então não adianta você se instalar em qualquer atividade que seja no setor de material de construção, na atividade de prestação de serviço, né, ou padaria, ou mercearia, ou hortifruti granjeiro, qualquer coisa que você se instalar, a primeira recomendação é você buscar conhecimento. Esse é o ponto fundamental, né? Então é por isso que os negócios estão expandindo muito na periferia, por conta disso. Porque eu quero te fazer uma pergunta em cima disso. Você tem ideia do tamanho do comércio de Teixeira de Freitas? Mais ou menos, né? Inclusive nós estamos agora trabalhando nos bairros.
Nós fizemos um levantamento agora no bairro Colina Verde. E é impressionante um bairro com tão pouco tempo e ser expressivo daquela forma. O Colina Verde hoje dispõe de mais de 200 empresas. São 6 bairros, 6 condomínios, 3 condomínios fechados, né? Com na verdade são 4 e 2 abertos. Então, e fora a população, Colina Verde hoje é um dos bairros que mais cresce em Teixeira de Freitas. Tem um desenvolvimento de negócio lá fortíssimo. Então, a gente está fazendo esse trabalho, passamos uma semana no Colina Verde e lá detectamos até algumas necessidades. Eles estão pedindo lá uma pequena agência, tipo uma casa lotérica, para atender aqueles pequenos consumidores, né? Você vê a imposição da necessidade. Ninguém vai instalar lá uma casa lotérica visando só o lucro. Tem que se preocupar com a prestação de serviço. Tem que prestar serviço à comunidade. Então a concorrência está surgindo naturalmente. Você vê que hoje já tem o comércio online, que as pessoas estão adquirindo os produtos, as pessoas estão prestando serviço em casa e estão recebendo, né? Delivery cresceu bastante por conta disso. Pessoas que não tinham experiência montaram seus próprios negócios dentro de casa. Uma vez, João, eu tenho até brincado com algumas pessoas, eu disse, rapaz, a maior escola que você tem é a sua casa. Se você não aprender a trabalhar dentro de sua casa, você não vai aprender em lugar nenhum. Sua casa é a maior escola que você tem. Você é a empresa. Você precisa desenvolver. E como é que você cresce se você não busca conhecimento? Você falou aí que o delivery tem crescido muito. Nós entrevistamos aqui um gerente do Sebrae, o Alex, se eu não estou enganado. É Alex. Sim. O nome é esse mesmo, né? E ele me disse que esse segmento delivery, na pandemia, ele cresceu imensamente. Empresários, comerciantes que de início estavam preocupados, com medo de fechar sua porta, ele descobriu o setor do delivery, na área de restaurantes, na área de bares, e eles ampliaram o atendimento por conta do delivery. Inclusive, João, isso já é um serviço antigo, né? Já se presta esse serviço há muitos anos atrás. Eu já prestava esse tipo de serviço. Pra você ter ideia, a primeira padaria que teve em Teixeira de Freitas, eu tive o orgulho de trabalhar nessa padaria por pouco tempo, mas eu era autônomo. Eu entregava o pão nas residências. Entre então, comerciante e comerciário, quanto tempo de mercado? 52 anos. Então, o que acontece? O delivery já é antigo, né? É só porque estão mudando aí Mudou o nome, né? Mudou o nome. Americanizou. Então, o que acontece? Nós estamos realmente melhorando o serviço, reciclando o serviço, qualificando o serviço. Então, quando alguém me questiona, eu digo, não, mas isso aí já surgiu há muitos anos atrás. Quando eu era criança, a gente vendia as coisas a domicílio. Então, a gente ia nas casas e já cadastrava as pessoas com caderninho, né? Eu brinco até hoje que eu falo pro pessoal, ser comerciante tem que ser artista, tem que estar inovando. A nossa caderneta na época era assim, a gente pegava uma caderneta com 100 páginas, a gente relacionava 100 clientes e cada página era de um cliente, era uma ficha. Então até hoje, quando eu chego no interior, que eu vejo os cadernos, eu tenho orgulho de ir lá e chamar o comerciante e dizer assim, olha, pra você controlar aqui, você começa na primeira página, você relaciona, são 30 linhas, você tem 30 clientes, então você enumera de 1 a 30. Então você pega aqui, você vai procurar o cliente, você está folheando o caderno. Então você abre o caderno, tem 15 páginas, na 15ª página você abre e está lá o cliente. Então você tem um conta corrente dele. E isso você ainda acompanha cada caderno, porque você acompanha o histórico do cliente. Quem é que mais compra, quem mais frequenta seu negócio. Então isso já é de muito tempo. O que acontece? Houve uma melhoria no serviço, estão se qualificando mais, não se pode perder tempo, porque uma das coisas hoje valiosas é o tempo. Pra você ter uma ideia, João, o americano, ele paga o trabalhador por hora, trabalhado. Você já estava conversando com um motorista de caminhão, trabalha nos Estados Unidos, ele falou, mas lá eu ganho $150 por hora.
Mas lá é o seguinte, você ganha quando você está trabalhando. É. Você desligou a máquina, parou, você deixou de contar a hora. Deixa de ganhar. Isso é, por que eles são extraordinários? Eles são extraordinários por conta disso. Nós estamos caminhando, né, para chegarmos a essa linha de raciocínio. Nós precisamos melhorar, né, o nosso serviço, nós precisamos ter consciência de que de onde tira e não coloca, acaba. Esse é fato, né? E às vezes as pessoas até questionam muito, mas Carlos, eu falei, rapaz, eu pensava de uma forma, eu hoje penso de outra forma. Então eu tenho mais de 100 colaboradores, eu sei da dificuldade que eu tenho e eu vejo eles todos iguais. O que eu cobro deles é o seguinte, é eu mostrar o que está evoluindo, o que está crescendo, porque ele está aprimorando seu conhecimento. Então o que diferencia um do outro é o conhecimento. Vou te fazer uma pergunta aqui. Você acha que depois dessa pandemia, graças a Deus, parece que já começamos a enxergar uma luzinha no fundo, lá no fundo do túnel. Mas depois dessa pandemia vai surgir um outro tipo de comerciante, um outro tipo de empresário, Zé Carlos? Sem sombra de dúvida. Eu acho que um dos maiores aprendizados que nós temos, tá, foi esse período que nós passamos de turbulência. Eu venho de um passado, né, assim, que eu passei por muitas dificuldades, menos essa de doença. Mas nós já tivemos situações econômicas muito pior. Passamos um plano cruzado, né, em 85, em 86, que a gente não era uma loucura. Né? Tivemos uma época que de desvalorização de moeda. Alguém tem noção de você pegar R$1.000 e virar R$1? É absurdo. Alguém não tem noção disso. Então nós passamos. O que acontece? Nós vivemos numa época áurea, está todo mundo satisfeito, o país é muito rico, o Brasil é um país riquíssimo, né? O que leva as pessoas, às vezes, não progredirem é exatamente a fartura. Hoje o alimento mais barato do mundo é o nosso, porque o alimento a gente produz em qualquer lugar. Quando as pessoas me questionam, eu digo, rapaz, olha, eu tenho que falar o que eu entendo, o que eu vejo, o que eu aprendi ao longo desses anos. Talvez se eu voltar a 40 anos atrás, lógico, meu discurso não seria esse, porque faltava um pouquinho de conhecimento. Mas o que eu tenho hoje de real é que houve uma mudança radical, né? Então nós estamos na época digital, precisamos aprimorar nossos conhecimentos. Você viu o agronegócio está bombando, né? Os serviços estão crescendo muito. Você vê que nós temos aqui, se eu for falar de serviço em Teixeira de Freitas, surpreende todo mundo. Você vai na área de alimentação aqui, rapaz, tem uma grande parcela da sociedade que sobrevive do negócio da alimentação. Então, antigamente as pessoas só tinham quem? A mercearia, o mercadinho e tudo. Hoje não. Hoje tem bons restaurantes, né? Tem pessoas hoje que prestam serviço em casa, fornece alimentos para empresa, para organizações. Então o delivery vê que aquela entrega que eu volto atrás, que é a entrega domiciliar. Não ficar esperando ir atrás do consumidor. Exatamente. Então hoje é o contrário. A gente tem que correr atrás do consumidor. Todos nós somos consumidores, João. Esse é um ponto que todo mundo tem que focar. Eu sou consumidor, você é consumidor. Cada um consome de acordo com a sua renda. Se esse dinheiro, essa renda que cada um, né, se dispõe, ela se tornar em serviços agradáveis, você pode ficar por certo que nós vamos ter um giro maior e todos vão ganhar. Eu até estava hoje tratando desse assunto com um amigo e eu falei com ele, ninguém rasga dinheiro, João. Ninguém queima dinheiro, o dinheiro existe, está na mão de alguma pessoa, às vezes parado, porque não tem alguém que faça esse dinheiro girar. E isso é uma coisa muito comum nas pessoas que têm o dinheiro, mas não sabe investir, não sabe gerenciar o dinheiro. E aí acaba gerando o quê? Prejuízo, porque a riqueza do país está no giro. Zé Carlos, essa data é importante, eu gostaria que nós estamos chegando já ao final, que é muito rápido aqui, essa conversa, deveria ser bem maior o espaço, mas não consegui mais espaço aqui. Pedindo que você deixe uma mensagem para todo comerciante, aquele que acredita no potencialidade de Teixeira de Freitas. Eu gostaria que você deixasse essa mensagem para todos os comerciantes de Teixeira de Freitas.
eu quero deixar aqui, assim, né, é uma palavra, eu acho muito forte, mas é necessário a gente falar muito sobre ela, que é a esperança. Nós não podemos perdermos a esperança. Eu acho que o ser humano, quando ele perde a esperança, aí por si só, ele fale. Então nós não podemos entrar nessa fase de decadência, porque quando o ser humano, né, perde a esperança, e aí só Deus na causa. Aí não tem mais o que fazer. Eu acho, porque do ponto de vista humano, né? É o ponto-chave do ser humano, ele acordar de manhã e saber que tem um dia com muita luta, com muita dificuldade, né? Com muita persistência e correr atrás da sabedoria. Porque a inteligência é um dom de Deus. Ele deu de graça para todo mundo, deu a vida para todo mundo de graça e cada um tem que desenvolvê-la. Então, eu deixo isso aqui como mensagem para que nós não percamos as nossas esperanças. Tá certo, chegamos ao final de mais uma conversa aqui, um bate-papo agradável com meu amigo Zé Carlos, dono da construtora Zé Carlos. Zé Carlos, prazer imenso ter recebido você aqui, eu espero que você volte mais vezes, sempre trazendo mensagem de esperança para esse povo, para essa comunidade, para esse segmento que você ocupa o comando lá na CDL, e parabenizar você pelos 40 anos da tua empresa, a empresa Construtora Zé Carlos. Eu que tenho que agradecer a você, né, que representa nesse momento a imprensa, que é através dela que a gente, né, passa nossas mensagens para milhares de pessoas. Né? Eu fico muito feliz, né, de poder estar representando uma classe tão nobre. Né? A gente sabe que as dificuldades são existentes, mas são muitos guerreiros. Né? Eu acho que ser empresário hoje é um pouco de ousadia. Né? Onde tem um empresário, tem 10 colaboradores, 5 colaboradores. Então nós temos que andarmos juntos. Nós precisamos do trabalhador, né? Porque a gente confunde um pouco o que é patrão e empregado. Não existe essa separação. Nós somos, né, todos trabalhadores, nós precisamos andar em harmonia. Aonde tem patrão, tem trabalhador, empregado, vamos pensar assim. Aonde tem empregado, tem um patrão. Então os dois têm que andar em harmonia. Então a gente precisa ter essa coerência, precisa ter essa harmonia, essa compreensão. E eu tenho que aproveitar o dia aqui, né, parabenizar todos os comerciantes, não só de Teixeira de Freitas, mas da Bahia, do Brasil e do mundo inteiro. Então, por se tratar de uma profissão nobre, que Deus ilumine todos eles e continuam trabalhando, porque a sociedade, né, a cidade, o país, o Brasil precisa do comerciante. Tá certo. Conversamos com o Zé Carlos, da construtora Zé Carlos, presidente da CDL, nesse dia 16 de julho, dia que comemora o Dia do Comércio, do Comerciante em todo o Brasil. Grande abraço, prazer imenso ter conversado com você.